SB-129 é um dos episódios mais memoráveis, criativos, sombrios e ambiciosos de Bob Esponja. Nele, o Lula Molusco tenta passar algum tempo sozinho longe do Bob Esponja e do Patrick, até se trancar acidentalmente em um freezer por mais de 2000 anos, acordando assim no futuro. Ele então usa uma máquina do tempo para voltar ao passado, mas acaba quebrando a alavanca e tenta voltar ao presente e voilá, ele se encontra em lugar nenhum. Muitos desenhos e filmes exploram a viagem no tempo como um conceito, por causa do número de conflitos diferentes que isso pode fazer. Mas nenhum que vem à mente explorou o que está fora dessa linha de tempo linear. E para o filósofo Martin Heidegger, o tempo é composto de 3 coisas: o passado, o presente e o futuro. Que tecnicamente todo mundo sabe, mas poucas pessoas prestam atenção de verdade. Dizer que você vive no agora é dizer que você veio de algum lugar do passado, e dizer que você está aqui no agora também diz que você está indo para algum lugar no futuro. Ou seja, será que nós poderíamos realmente dizer que o agora existe se estamos constantemente vindo de algum lugar e constantemente nos movendo para um outro? Bob Esponja usa esse conflito, mas o usa para formar um argumento bastante nihilista, de que, sem o tempo, a vida não teria nenhum sentido. É muito comum pessoas irem até a terapia por causa dos conflitos do passado ou pelas suas inseguranças e medos que elas têm do futuro. Mas quantas pessoas será que vão para aprender a viver no agora? Alguns terapeutas usam técnicas de mindfulness para isso, e a terapia existencial fenomenológica serve para o mesmo propósito. Mas essa falta de viver no agora não é o único conflito que o Lula Molusco tem. No episódio Squidville, vemos o Lula Molusco vivendo numa cidade em que tudo é perfeito, já que, de novo, Bob Esponja e Patrick o atormentam fazendo com que ele queira se mudar. Mas essa cidade, ele começa a fazer a mesma coisa todos os dias, como se nada mudasse. O passado dele, o presente e o futuro são todos a mesma coisa. Então, nós não só perdemos sentido quando nós não temos noção do tempo, mas quando a nossa noção do tempo é tão grande que já sabemos tudo o que vai acontecer, nós também perdemos o mesmo sentido. Seria como se você se tornasse o Dr. Manhattan e tivesse completa onisciência, ou seja, noção de tudo o que vai acontecer. Por um lado, a gente tem um completo acaso, e agora, a total previsibilidade. Duas coisas aparentemente diferentes, mas e se eu te dissesse que elas são na verdade a mesma coisa? Por esses 2 episódios, conseguimos ver o quão real é esse personagem, pois em outras palavras, o que o Lula Molusco vive em cada um deles é literalmente uma crise existencial. No primeiro episódio, vemos Lula Molusco carregando seu clarinete o tempo inteiro, já que tudo o que ele queria é tocar ele em paz, por achar isso melhor do que brincar com águas vivas, como o Bob Esponja e o Patrick fazem. No segundo episódio, vemos que em menos de 1 minuto, a vida se torna completamente tediosa quando vemos ela repetir diversas vezes, pelo mesmo motivo. Lula Molusco acha que o seu estilo de vida é muito superior ao de Bob Esponja e Patrick, e queria ir para um lugar onde as pessoas, entre aspas, o entendessem de verdade, ao invés de brincar com assopradores de folhas, algo que ele considerava muito infantil. Assim, 2 episódios que parecem tão diferentes expressam a mesma ideia. Ambos fazem jus às ideias de um outro filósofo existencialista, o Friedrich Nietzsche, que falava bastante do eterno retorno, no seu livro A Gaia Ciência. Nesse livro, Nietzsche fala de como todos os eventos no mundo se repetem na mesma sequência através de uma série eterna de ciclos, e que no fim das contas, todas as coisas se repetem de novo e de novo, referenciando tanto nessa cena do Lula Molusco repetindo os seus dias, mas também nessa em que ele se encontra no completo vazio do espaço-tempo. Desenhos como Futurama vão além disso com Viagem no Tempo, em que em um dos episódios, os personagens vão até o fim do universo, literalmente, e quando acham que tudo ia terminar, o que acontece de verdade é que o universo se repete de novo, e de novo, e de novo. Nietzsche afirma que esse eterno retorno acontece em nossa solidão mais solitária. É muito importante ter em mente o termo solidão mais solitária, porque é muito mais forte e doloroso do que uma solidão normal. Enquanto uma solidão normal seria aquela que você sente quando está sozinho em casa pela primeira vez, a sua solidão mais solitária, por outro lado, é algo muito mais existencial. Algo que o Lula Molusco está absolutamente sentindo aqui. Faz todo sentido também considerando que ele, no momento,
não pertence a nenhum período específico do tempo que ele está se movendo. Ele pertence num espaço abstrato e indefinível, em um lugar onde não existem coisas, apenas ideias e pensamentos. Mas mais do que isso, um lugar onde não existe ninguém. Durante os episódios 25 e 26 de Neon Genesis Evangelion, o Shinji se encontra no mesmo dilema, já que ele passa a série inteira com um problema de não conseguir se conectar com as pessoas por medo de ser ferido por elas, o que leva a ele não entender as outras pessoas, mas mais do que isso, leva a ele não entender a si mesmo também. Parte do que nos dá uma noção de quem nós somos é por saber nos diferenciar dos outros. Por isso, se você não tem contato com as outras pessoas, de que forma você saberia quem é você? Já que, em tese, não haveria ninguém para se comparar. Como você saberia que você é um indivíduo? O Lula Molusco vive tentando ignorar o Bob Esponja por grande parte do seu tempo. De certa forma, ele rejeita a realidade, ele rejeita o presente, ele rejeita a si mesmo ao rejeitar estar no presente com os outros. Pois a menos que ele interaja com as pessoas que sejam diferentes dele, ele nunca vai conseguir ser ele mesmo. Pois se todos são iguais, será que existe realmente alguma diferença? Em Evangelion, Shinji se encontra no completo vazio, assim como Lula Molusco. E apenas quando alguém desenha um traço, é que ele consegue definir o que é acima do que é abaixo, mostrando que parte do que nos dá a liberdade não é a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, mas o que nós podemos fazer de acordo com os limites que nos são dados. Pois se nós pudéssemos fazer qualquer coisa, literalmente, será que nós iríamos realmente querer fazer alguma coisa mesmo? Já que tudo é possível? Então, do que adianta fazer qualquer coisa? Assim, se Lula Molusco continuar rejeitando o seu presente e as outras pessoas, ele sempre vai continuar nesse eterno retorno, vivendo um dia que nunca acaba, uma prisão existencial construída por ninguém mais do que ele mesmo.